Você quer aprender a fazer flyer esportivo de uma forma profissional no Canva? Então vem comigo que esse vídeo você vai aprender. Nesse flyer do Marinho aqui você pode estar vendo que eu fiz de uma forma bem simples, para não complicar realmente a criação da sua imagem. Só que você consegue ver também que ficou de uma forma bem profissional, porque eu combinei os elementos certos, eu usei as cores certas, eu coloquei os efeitos certos, e tudo isso faz uma combinação ficar bem mais bem feita. Então é isso que você vai aprender nesse vídeo comigo aqui hoje. Vamos nessa! Fala doido! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te ensinar a criar esse flyer esportivo do Marinho aqui do Flamengo. Hoje é domingo, é dia de jogo do Mengão, provavelmente você vai estar assistindo na quinta-feira, que é quando eu vou lançar esse vídeo. Mas daqui um pouco tem jogo do Mengão, então bora lá acelerar isso aqui. O começo já é bem simples, tá? Eu baixei as imagens do Marinho lá no Instagram dele. Vai lá que tem as imagens bem bacanas que dá pra você baixar e depois remover o fundo. Eu já escolhi duas aqui, uma mais focada no rosto dele, pra fazer aquela imagem um pouquinho mais de fundo. E escolhi a imagem dele correndo, que dá pra ver a bola ali, que vai servir para aquela imagem, vai ficar menor ali embaixo um pouquinho. Depois você pega um degradê vermelho ali com um tom preto, que são as cores do Flamengo, e se você tiver para outro clube, aí você utiliza as cores do clube que você estiver fazendo o flyer, beleza? O que tem no Rio de Janeiro que é mais marcante, é uma das belezas naturais do mundo? Cristo Redentor, certo? Então vamos puxar isso daí de elementos também, porque combina com o elemento do Rio. Se você estivesse fazendo de São Paulo, você ia pegar elementos de São Paulo, Salvador e por aí vai. Então aqui no Rio de Janeiro vamos usar o Cristo Redentor. Vamos colocar um quadrado aqui também do lado onde a gente colocou aquele quadrado degradê que eu falei que é das cores do Flamengo. Vamos colocar ele na cor preta. Vamos remover o fundo também dessas imagens já do Marinho, para deixar elas com fundo removido, e é aquilo que eu sempre falo para você. Se você não assina a Canva Pro, meu querido, assina, porque facilita demais a vida, facilita muito. Tem outros aplicativos gratuitos que dá para você remover, mas que abaixa um pouquinho a qualidade. Eu fiz até um post esses dias no meu Instagram lá, vai lá conferir, que eu não recomendo. Que você tem que pagar também se você quiser uma qualidade maior, e eu não recomendo se você for utilizar na versão gratuita, porque vai abaixar muito a qualidade da sua imagem. Vamos colocar esse quadrado preto ali do lado daquele quadrado degradê que a gente utilizou para fazer o do Marinho, porque a gente vai jogar lá para trás e ali a gente vai escrever o nome do jogador, né? Marinho ali é o apelido dele no caso, e vamos escrever o nome do campeonato, que é o Campeonato Carioca. Só que também a gente vai utilizar dois quadrados, um degradê e um outro sólido, de uma cor sólida apenas, e colocar ali do lado. Para quê? Ali vão ficar os escudos do time que a gente estiver utilizando. No caso vai ser Flamengo e os Viceínos, que sempre estão perdendo o Flamengo. A gente vai colocar os escudos deles ali dentro daquele quadrado. Se fosse em outros aplicativos, você poderia fazer uma máscara de corte, né, no Photoshop da vida, que facilitaria muito mais sua vida. Só que como a gente está no Canva, o que a gente faz? A gente improvisa. E aí que vem essa grande sacada. A pessoa que tem que improvisar, ela desenvolve uma criatividade muito maior do que aquelas pessoas que têm todas as ferramentas ali. Claro que nem sempre fica de uma forma tão profissional, nem sempre fica da melhor forma possível, mas se você estiver improvisando, você está exercitando a sua criatividade, e isso que é o bacana. Então a gente já tem também os escudos aqui do Flamengo e do Vasco da Gama. Eu já baixei e já vou posicionar ela aqui meio rotacionada um pouquinho. E o que a gente vai utilizar para fazer o recorte desse escudo? Porque você vê ali que ele fica para fora. Vamos usar um quadrado, exatamente. Porque o fundo é branco, então fica muito mais fácil para a gente conseguir colocar um quadrado branco ali do lado. E você está vendo que já fez o recorte. Então parece que realmente aquele escudo está dentro daquele quadrado que a gente colocou primeiro. Igual eu falei, se você tivesse um outro aplicativo, você poderia fazer a máscara de corte ou simplesmente apagar com a borracha, coisa que aqui o Canva não te disponibiliza. No PixArt, por exemplo, que é um aplicativo de celular também, você conseguiria apagar com a borracha. Ficaria muito mais fácil e talvez um pouquinho mais profissional, porque se você estivesse utilizando, por exemplo, imagem de fundo sem ser na coloração sólida, igual a gente está utilizando aqui na cor branca, facilitaria muito mais você ter a ferramenta borracha para só apagar aquela parte que está saindo para fora do quadrado, não é verdade? Agora que a gente já colocou o escudo do Flamengo, já fez aquele recorte ali, a gente vai colocar o nome do jogador. E para colocar o nome do jogador, a gente vai usar a fonte Code Pro. Essa fonte me disponibiliza a opção de colocar ela em negrito. Então o nome do jogador a gente vai colocar ele em negrito, né, para aumentar um pouquinho ali o peso da fonte, no caso. E Carioca a gente vai colocar nela normal, para diminuir um pouquinho o peso ali e não vai ficar na opção negrita.
Você vê que ali dá um pouquinho de contraste, porque são duas fontes da mesma família que a gente está utilizando aqui, só que com pesos diferentes. Eu já fiz um post lá no meu Instagram. Se você quiser aprender um pouquinho mais como fazer essa combinação, corre lá que tem esse post já para você estar aprendendo, e eu vou trazer mais conteúdo sobre também, mais aprofundado, para você aprender um pouquinho melhor sobre essa parte de combinar fontes. Tá, como que a gente fez para separar o nome Marinho de Carioca, no caso ali, que é questão do campeonato? A gente pegou a mesma fonte e colocou uma bolinha que tem ali na opção do teclado, e já vai ficar bacana, já vai fazer aquela divisão mais bacana do que se tivesse sem nada ali. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é uma casa antiga, porque o Rio de Janeiro é um estado, é uma cidade muito antiga, ou seja, tem muitas casas antigas ali. Então fica bacana a gente colocar essas casas um pouquinho mais antigas ali para trás. Bom, pelo menos eu pensei assim, se você quiser colocar outros elementos também fica bacana. O que a gente vai fazer aqui? Como o fundo é uma cor sólida, é um branco, a gente vai utilizar um degradê branco para fazer meio que um recorte ali, para não ficar tão chapado ali na imagem aquele elemento. Então a gente coloca um ali embaixo, um ali em cima e faz aquele recorte, deixa um recorte um pouquinho mais suave, entendeu? Essa imagem já está criando forma. Outra coisa bacana para você colocar na sua imagem aí, é no próprio Canva, você pesquisa Rio de Janeiro, que ele vai te dar essa opção ali, Rio de Janeiro, esse solzinho, esses passarinhos, que fica bem bacana para você colocar posicionado ali dentro do seu quadrado degradê vermelho. Ali eu só vou alterar a cor para branca porque vai destacar um pouquinho mais nesse vermelho, tá? Então vai ficar bacana, a gente coloca essa cor branca. Outra coisa, o logo do Campeonato Carioca. Eu procurei na internet, não achei em qualidade boa. Você vê que tá horrível essa qualidade. Daria para melhorar um pouquinho no PixArt, fazer o recorte dela certinho para tentar tirar essas coisas feias que tá nele? Daria. Mas como aqui a gente vai utilizar ele muito pequenininho, não vai aparecer, porque eu vou alterar a coloração preta e vou colocar ele lá em cima. E depois a gente vai aplicar efeitos por cima também, não vai nem aparecer. Se você estivesse fazendo para um cliente, algo mais profissional no caso, seria bacana você levar ela para um outro aplicativo para fazer o recorte certinho, para ficar mais profissional esse elemento. Mas aqui, como a gente está fazendo só o passo a passo para vocês mesmos, para ensinar, então eu estou fazendo de uma forma um pouquinho mais porca, mais relaxada. Mas se você quiser, vai lá, leva para outro aplicativo e faz o recorte. Vamos ajustar ali o tamanho do Cristo Redentor para diminuir um pouquinho esse tamanho dele, tá muito grande aqui. Outra coisa legal quando você pesquisa aí no seu Canva Rio de Janeiro, é que vai aparecer a cidade do Rio de Janeiro em desenho, vários risquinhos assim. Então é bacana você colocar ela também, um elemento que eu gostei, achei bacana que ia combinar na imagem, coloquei ela lá embaixo. Outra coisa que eu vou fazer agora aqui também é pegar o mesmo degradê que a gente utilizou para fazer meio que um recorte ali naquelas casas antigas. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no Cristo Redentor, para fazer meio que um recorte ali mais suave naquela parte de baixo do pé dele ali. Beleza, agora que já fez o recorte e ficou de uma forma bem mais suave, ficou bem mais bacana, eu vou colocar uma sombra. Você pesquisa aí como Shadow, vai aparecer no Canva. E vou colocar abaixo do Marinho, para parecer que é aquela sombra do jogador realmente ali no chão. É legal você também colocar ali debaixo da bola, porque já faz parte de outra sombra. Se eu puxo, estico ela e tento colocar debaixo do jogador e da bola a mesma sombra, não ia ficar tão legal, porque não faz sentido se a luz estiver vindo só de cima. Então a gente coloca um para o jogador e uma para a bola, vai combinar bem mais, vai ficar bem mais legal. Agora vamos colocar outro quadrado aqui em cima, na cor preta também, para colocar a data do jogo, que no caso vai ser dia 5/3. Vamos agora colocar o escudo do Vasco da Gama e vamos fazer o mesmo processo que a gente fez ali no escudo do Flamengo. Colocar vários quadradinhos ali para fazer o recorte, fazendo parecer que o escudo tem uma máscara de recorte ali dentro daquele quadrado que a gente utilizou. Agora vamos colocar ali embaixo daquele degradê vermelho o nome do jogador, Marinho. Vamos escrever Clube de Regatas Flamengo também e embaixo Brasil. É criar um contexto bem bacana ali na imagem. Então vamos colocar aqui. Eu escrevi Clube de Regatas Flamengo com a mesma fonte. A diferença é o peso da letra. É o peso da letra, igual eu já tinha falado para vocês. Aqui na opção Flamengo eu coloquei ela em negrito, com um peso maior. E o Clube de Regatas, um peso um pouquinho mais abaixo, tá? Para criar esse contraste na fonte ali utilizada. E eu vou colocar agora a palavra Brasil ali abaixo de Flamengo. Aqui no Canva a gente já finalizou. O que vai ficar legal agora? Vamos jogar os efeitos do PixArt em cima dessa arte que a gente já criou. Então vai lá, abre sua imagem, clique em FX
Eu fui na primeira opção, papel, para colocar realmente como se fosse um papel um pouquinho mais antigo, para contextualizar ali com a casa antiga que eu utilizei na imagem. Então eu fui primeiro papel, você vê que já tem esses recortes um pouquinho mais antigo ali, e depois a gente vai aplicando outros efeitos. Nesse caso aqui, o que acontece? Na hora que eu estou colocando o efeito aqui no PicsArt, é muito de gosto. Você vai escolher o efeito que você quer e dá para você colocar mais do que um efeito. É só você clicar no efeito. Depois que a gente já escolheu o efeito que a gente vai utilizar nessa imagem aqui, eu percebi que ela ficou um pouco apagada. Eu percebi que não ficou 100% do jeito que eu queria, depois que eu utilizei os efeitos. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? É entrar no Lightroom. Para quê? Ali a gente consegue controlar cor por cor, consegue aumentar um pouquinho o brilho, esse tipo de coisa bem bacana. Se você não sabe utilizar o Lightroom para fazer esse tipo de efeitos, eu vou fazer um vídeo passo a passo depois, como eu edito minhas fotos no Lightroom, que realmente é um aplicativo bem profissional da Adobe, disponível gratuitamente para você baixar aí no seu celular. É só importar a sua foto ali para o Lightroom. Depois que você abriu a sua imagem ali, vai ter a opção luz ali e você pode alterar várias coisas, exposição, contraste, saturação, sombras, brancos. Então ali você tem diversas opções. E aqui é muito você escolher como que você quer a sua imagem. Se você quer a sua imagem um pouquinho mais para tonalidade preta, se você quer a sua imagem com um pouquinho mais de brilho, depende do jeito que você tirou a sua foto, depende do jeito da sua imagem. No caso aqui, como a minha tinha ficado muito escuro, eu aumentei um pouquinho o brilho ali, aumentei o contraste. A gente entra na opção cor. Ali a gente pode alterar cor por cor ou pode alterar a coloração da imagem por um todo. No caso aqui eu vou alterar primeiro a cor vermelha, porque eu achei que ela ficou muito apagada. Então eu vou modificar ali um pouquinho a cor vermelha para ficar numa tonalidade um pouquinho mais chamativa para a imagem. Como a imagem tem muito preto e branco, então o vermelho tem que se destacar nessa imagem. Até ali no laranja, como esse vermelho ficou um pouquinho mais puxado para o laranja, eu consigo modificar um pouquinho a cor do vermelho. Então ali a gente pode mexer na matriz, na saturação, na luminância e modificar a coloração que a gente quer. Depois você também pode alterar ali embaixo em híbrido de cores, você pode alterar a coloração da imagem por um todo, não só uma cor específica. De aumentar a temperatura, a matriz, a saturação, e ali vai ter várias opções que você pode fazer e deixar a sua imagem mais perfeita ainda e mais harmônica possível. Se quiser também você pode adicionar uma vinheta, tá, para dar um destaque maior ali no centro da imagem, que é uma coisa bem bacana de se utilizar. Aí você pode estar vendo antes e depois. Eu utilizei o Lightroom para melhorar a coloração. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou deixar nos cards outros vídeos para você estar assistindo também e estar se aperfeiçoando aí no Canva. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu!